Então voltamos, pessoal. Então vocês já fizeram o download do arquivo na aula passada, que estava no link da aula passada. E a partir de agora a gente vai iniciar a nossa atividade. A primeira coisa que a gente precisa fazer é abrir o ArchiCAD versão estudante, versão 26 estudante, tá? Que vocês têm instalado aí ou no computador pessoal de vocês ou no computador aí da universidade, tá? Então a primeira coisa é abrir o arquivo. Vocês vão dar um clique duplo no ArchiCAD 26, tá? Tem que ser o ArchiCAD 26, caso vocês não tenham instalado aí, peçam o atestado de matrícula na universidade de vocês e solicitem a licença lá na Graphisoft para uso do ArchiCAD versão português por 1 ano, tá? E depois, até o final do curso, vocês podem ir renovando essa licença de estudante para poderem utilizar o ArchiCAD na faculdade ou também no computador pessoal de vocês, tá? Vocês podem instalar até em 2 ou 3 computadores, se eu não me engano, a mesma licença, tá? Vamos lá, então. Agora a gente vai vir aqui, ó. Caso não abra a opção direto para vocês vão vir aqui e entrar e fazer o login de vocês com o e-mail, o ID de vocês é o e-mail e depois a senha é a mesma senha que vocês têm lá no cadastro da própria Graphisoft quando vocês entraram para fazer a solicitação da licença de estudante, tá bom? Depois nós vamos vir aqui em novo. Em novo, ele vai aparecer essa observação, que é uma observação referente à licença do ArchiCAD Estudante, dizendo que o ArchiCAD Estudantes é somente para uso educacional, ou seja, para você que está aprendendo, para você que está fazendo um curso universitário, está utilizando aí o ArchiCAD para fazer os seus trabalhos de faculdade, tá? Ou de alguma disciplina específica, que é o nosso caso. Depois é só dar um clique em cima daquele painel que ele já vai abrir a opção de vocês abrirem um novo projeto. Esse novo projeto, que ele está pedindo aqui, criar um novo projeto, ele vai perguntar se vocês querem abrir com base nesse template, tá? Então, o próprio ArchiCAD já disponibiliza um template em versão em português, tá? Então vocês vão clicar aqui na versão, no template existente. Caso exista mais de algum template, vocês podem colocar aqui, ou caso vocês tenham um template em outro lugar, vocês vão vir em procurar template. No nosso caso, a gente vai optar por utilizar o próprio template que já vem instalado no ArchiCAD, versão português estudante, tá? A gente veio aqui. Aqui vocês não precisam selecionar, aqui tem uma questão, ó, perfil do ambiente de trabalho, tá? É personalizado ou vocês querem manter um perfil de português aí, ou de arquitetura básica. Eu indico vocês virem aqui, ó, último perfil e substituir por perfil arquitetura, aqui, ó, em vez de perfil básico arquitetura, vocês virem perfil arquitetura 26, tá? Somente na primeira vez, quando vocês forem abrir essa opção. Depois, todas as demais vezes que vocês forem abrir o ArchiCAD, vocês podem usar o perfil, vem o último perfil utilizado, que daí vocês vão personalizar a área de trabalho do ArchiCAD que vocês vão utilizar. E nesse caso daí vocês não vão querer modificar essa área de trabalho, seria os ícones, as paletas, os elementos que vocês modificaram na área de trabalho, vocês não vão querer que isso mude de um projeto para o outro. Então, sempre mantenha o último perfil utilizado, tá? Mas nesse caso, eu vou colocar aqui, vou manter o último perfil utilizado. Sempre quando vocês forem abrir, utilizem esse elemento aqui. E a gente vai clicar em novo, tá? A partir desse momento, ele vai iniciar um novo projeto. E observe que aqui em cima, ó, tá sem nome, tá? E a partir desse momento, vocês já podem abrir aqui o ArchiCAD, vocês já podem vir aqui em arquivo e salvar como, tá? Colocar lá, no meu caso, vocês vão ter na área de trabalho, vocês vão criar uma pasta com o nome de vocês, tá? Eu vou vir aqui, vou criar uma pasta, pasta, e vou colocar
arquivos, aula, Marcelo, tá? Para ficar salvo aí os arquivos de vocês. Uma coisa, isso eu quero que vocês prestem muita atenção. No final de toda a aula que vocês estão tendo, eu quero que vocês salvam esse arquivo para vocês terem um backup ou no e-mail de vocês ou em algum pendrive pessoal, tá? Porque se vocês estiverem usando na universidade, vocês salvarem esse arquivo na área de trabalho ou no download, pode ser que em algum momento alguém que vá fazer o uso desse computador em outro momento, delete esse arquivo. Então, ao finalizar a atividade e vocês forem utilizar esse arquivo na casa de vocês ou coisa assim, sempre salvem o arquivo. No final, vocês enviem esse arquivo ou para o e-mail de vocês ou para um pendrive pessoal para vocês terem um backup. E aí, quando vocês forem dar continuidade ao exercício, aí vocês já têm esse arquivo salvo, tá bom? Então, vamos lá. Vou colocar esse arquivo aqui na aula Marcelo e aqui eu vou colocar o meu nome. Então, aula 02 Marcelo, tá? E salvar. Salva aqui como tipo PNL, arquivo ArchiCAD PNL, tá? E vou salvar. Uma observação aqui é que lá, quando eu vir aqui em arquivo, ele tem um PNL e um arquivo PNL LKC. Esse arquivo que a gente tem aqui, eu vou até abrir um pouquinho mais essa opção aqui para vocês enxergarem esse item aqui. Observe que o PNL está com um arquivo de 14.000 KB, ou seja, 14 MB, tá? Já esse arquivo aqui, o LCK, ele está com K, ou seja, ele é um arquivo quase nulo. O que é esse arquivo aqui? Ele é um arquivo de backup, ou seja, ele sempre tem como se fosse uma segurança caso caia energia, desliga o computador, o Windows feche o programa sem querer, né, ou der algum bug e reinicia automático, ele tem um salvamento automático do ArchiCAD, ou seja, do último momento que você estava usando o ArchiCAD. E aí vocês não perdem o trabalho de que vocês desenvolveram até então, tá? Isso é muito importante, mas o arquivo que vocês vão enviar, no caso para a atividade, é o arquivo PNL sem essa extensão .lck, é sempre esse aqui, tá? Porque é o arquivo que contém informações do ArchiCAD, tá? Esse aqui não contém informações, é só um arquivo backup ali de um link de salvamento, tá bom? Então, beleza. Já expliquei isso aí no vídeo, na aula 2, né? Então, vamos lá. Vou fechar. Então, aqui a gente já sabe que é a aba principal. Lembrando, pessoal, que isso aqui não é uma folha de trabalho. Isso aqui é a área de trabalho. Então, assim, tudo que eu desenho aqui não necessariamente que vai aparecer em uma prancha, tá? Isso aqui é uma área de trabalho. Isso aqui é uma área de trabalho em planta. Nós podemos também ter área de trabalho em corte, em perspectiva. Mas tudo que eu desenho aqui na minha área de trabalho, ele aparece em todas as vistas. Tanto elevação, quanto fachada, quanto corte. Vai aparecer em tudo, porque é uma área de trabalho. Aqui serve somente para eu trabalhar. Essas abas, essa segunda aba aqui do meu navegador de projeto, essa sim é uma aba de representação gráfica, ou seja, aqui todas as mudanças que eu fizer na layer, na visualização e tal, vai aparecer aqui. Já as abas de pranchas, essa terceira aqui, ó, que seria o livro de layout. Aqui sim eu tenho a minha prancha, ó. Se eu clicar aqui, ó, tudo que eu tiver desenhado lá vai ter um recorte aqui, ó, tá? Nessas pranchas. Aqui sim, tudo que tiver dentro dessa prancha vai aparecer no meu desenho. Mas pode ser que eu tenha um recorte. Aqui eu posso recortar a vista e coisas que estão fora dessa projeção verde não vão aparecer na minha prancha, tá? Nesse caso. Então, só para explicar para você que aqui assim é a parte onde nós trabalhamos com prancha,
mas nessa primeira aba aqui, que seria mapa de projeto, nós trabalhamos basicamente com tudo que a gente for desenhar, vai desenhar aqui e não tem outro lugar para desenhar, somente nessa área de trabalho aqui. Em planta, 3D, tudo que eu desenhar aqui vai aparecer nas vistas, que são vistas 2D, 3D e de elevação e aí por diante, tá? Então vamos lá. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte: aqui nós temos os nossos pisos, nossos pavimentos. Aqui nós temos se nós criarmos algum corte aqui, nós vamos ter os cortes aparecendo aqui. As elevações nós já temos algumas criadas aqui pelo próprio template do ArchiCAD. E aqui eu posso fechar e abrir as visualizações, ó, das vistas, tá? Então observe sempre se nesses itens aqui tem uma setinha para abrir e fechar, ó, que abre e fecha, como se fosse abrir e fechar uma pasta, tá? Então aqui, ó, nós temos um item que chama folha de trabalho, tá? O que é essa folha de trabalho? Basicamente uma folha de trabalho, é uma folha que a gente usa para usar como referência para o trabalho que a gente vai desenvolver. Então ela funciona como se fosse uma sulfurizê, que a gente pode sobrepor algum desenho, algum elemento aqui dentro, para que ele sirva de base para algum desenho que a gente vai fazer dentro do ArchiCAD. Então eu vou pegar aqui, ó, dentro dessa folha de trabalho e vou clicar com o botão direito do mouse e aí vai aparecer a opção de criar uma nova folha de trabalho independente, tá? Nós vamos clicar nessa folha de trabalho para criar essa folha de trabalho independente. Nós vamos colocar o nome dela de planta casa, tá? Então eu vou colocar aqui, eu vou colocar planta casa referência. E dentro dessa folha, agora eu vou criar ela, pode manter o FT01 aqui, criar. Observa que ela criou uma nova folha aqui, agora criou uma abinha, ó. E aqui dentro agora a gente tem uma planta de referência, só que ela está vazia, não tem nada aqui dentro, tá? E agora nós vamos trazer o nosso PDF, tá? Que nós baixamos na aula 1, que está, no meu caso aqui, está na minha área de trabalho aqui. Deixa eu voltar aqui, arquivos, eu salvei aqui, ó, Casa Popular Modelo, tá? Eu vou pegar esse arquivo aqui na pasta e clicar nele e arrastar para dentro do ArchiCAD, ó. E aí eu consigo trazer essa folha aqui para dentro, tá? Então, nesse primeiro momento, nós trouxemos essa folha aqui para dentro, ó. Agora ela existe aqui dentro. Então, depois que nós trouxemos ela, ó, ela pode servir de referência, tá? Eu posso fazer medições com ela aqui, ó, medir, ó, com essa abinha aqui de medir. Eu posso clicar num ponto, vir até o outro e verificar a distância. Só que essa medida, observa que ela está numa medida errada, que está dizendo 7,17, mas aqui está 3,60. Então está fora de escala esse desenho, da escala do nosso projeto, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, primeiro, vamos mexer na rotação desse desenho. Então, para isso, observe se esse imã está selecionado. Então, deixe sempre o imã selecionado e a setinha tem que estar aqui na pretinha, ó, tá? A gente vai clicar em cima da folha que nós acabamos de importar aqui para dentro do ArchiCAD. Clicar no meio do ponto aqui, ó. E aí, quando a gente clica no meio, ele dá a gente seleciona um elemento. A gente tem as opções da nossa abinha aqui inteligente, né? Que seria a nossa aba de opções de modificações, né? Então, aqui eu já tenho ativado o arrastar, que seria o mover. Eu também posso ter arrastar essa daqui também de movimentar dentro, mas o que a gente vai selecionar é o rotacionar, tá? A gente vai rotacionar, a gente clica nessa abinha aqui, clica no meio, depois dá um segundo clique fora da nossa folha e rotaciona em 90 graus, tá? Observa que o azulzinho ali já ficou retinho, ó, 90 graus, dou o segundo clique e ele rotaciona a minha folha. Agora eu vou pegar aqui e clicar no ponto, no final dessa prancha aqui, ó, e observa que ele já está ativado a escala aqui. Eu não quero mexer nessa modificação do tamanho da folha. E nós vamos pegar a opção de arrastar aqui e arrastar e
e arrastar esse ponto aqui que a gente selecionou até o ponto de referência, ó. Esse ponto, o nosso ponto de referência do próprio ArchiCAD, tá? Agora a gente referenciou ele aqui. Se nós voltarmos lá para nossa planta de piso, planta baixa, térreo aqui, nós podemos vir aqui, ó, e clicar em cima dessa abinha aqui de rastreamento, clicar e deixar ele ligado. E depois vir aqui na setinha, escolher uma referência, procurar por rastreamento de referência e depois selecionar a nossa folha de trabalho, que seria a planta a cada referência. Clicar em cima e dar um OK. Olha o que acontece? Ele aparece a nossa folha como fundo para poder desenvolver o trabalho, tá? Então, por enquanto, a gente já pode deixar dessa forma. Vem aqui em arquivo, salvar como, aula 2, Marcelo, no caso o nome de vocês, tá? Verifique se está projeto ArchiCAD PNL normal, não o PNL, aqui ó, tem o PNL ArchiCAD 25, não, é o ArchiCAD PNL aqui que ele já vai salvar como 26 e dar um salvar. Aqui no meu caso, como eu já tinha salvo no início da aula, ele pergunta se eu quero substituir, sim, nesse caso, só para salvar em cima. E agora a gente vai dar sequência, a gente vai dar sequência nos próximos vídeos, o desenvolvimento do restante das aulas, tá?